Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MBR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o ouro bateu 4 mil dólares, na verdade, hoje ele está negociando já acima dos 4 mil, lá para os 4.030 dólares, né? Então, assim, quem duvidava do ouro a 3.500 já não faz ideia do que fazer aí por não ter comprado o ouro lá nos 2 mil dólares quando a gente avisou, né? E agora ele já dobrou de preço, 4 mil dólares, né? Então, isso daí num período de 2 anos, né? Essas coisas de tempos em tempos acontecem no mercado e não é por acaso, tá? A gente consegue ver os sinais, a gente vê claramente os sinais no gráfico e quando se alinha o gráfico com o contexto macroeconômico, geopolítico do que está acontecendo no mundo, são esses momentos em que nós pegamos as melhores pernadas, né? Então, assim, o ouro a gente vem operando lá desde os 2 mil dólares, né? E não necessariamente numa posição só, né? Mas você vai fazendo vários trades, de preferência vai acumulando, né? Deixando sempre um pouquinho lá, faz parcial, sobe stop e vai acumulando, né? Esse é o jeito bom de você ganhar dinheiro, porque a hora que realmente ele chega lá em cima, você está com uma posição gorda, né? E sem risco. Essa que é a ideia, né? E a prata também continua lá, todos os metais, né? Prata, platina, paládio, cobre, tá todo mundo ali voando pra caramba, né? E o Bitcoin, ontem as criptomoedas fizeram uma correção aí razoável, 2,5%, né? Então, assim, dá uma assustada, porque foi topo histórico, aí dá uma voltada, mas é um pullback, por enquanto nada para se preocupar, hoje já está para cima de novo. E o que acontece é realmente tem uma parte que é estrutural, né, desses ativos, né, oferta e demanda, tal, mas tem uma parte muito relevante que é a desvalorização das moedas fiat, né? Isso daí é uma coisa que acontece desde 1971, né? Isso daí vem acontecendo regularmente, né? E aí você tem as moedas mais fortes, como dólar, euro, ien, mas você tem as moedas mais fracas como real, lira turca, peso argentino, não sei o que sofrem mais, né? Mas todas elas se desvalorizam com o tempo. Agora, quando você tem alguns momentos de pressão, de muita impressão de dinheiro, como aconteceu do Covid para cá, isso daí é inevitável, tá? Essa conta chega, não tem jeito, você tá colocando muito mais moeda do que tem de mercadorias para se comprar. Então, o que acontece você tem a inflação, a moeda vale menos do que a mercadoria, né? É o mesmo princípio de oferta e demanda. E aí você vê isso daí refletido no preço das casas, no preço dos carros, no preço dos ativos, ele chama hard assets, né? E aí entra o ouro, a prata, o Bitcoin e tudo mais, né? O Bitcoin é um hard asset digital, né? É mais moderno, mas segue o mesmo princípio, né, do ouro, né, chamado ouro digital. Então, isso daí é inevitável, tá? E tá longe de acabar. Então, assim, obviamente, uma tendência sempre tem zigue-zagues, tem correções e tal, mas nós temos muito para dar, principalmente daqui até o final do ano, eu acredito bastante numa pernada, tá? O resto do mundo continua na mesma, né? Então, ali, topo histórico, lateralizadinho, ontem deu uma corrigidinha, nada de significativo. Agora, o Ibov fez uma correção significativa ontem, né? Uma bela de uma barra de baixa, nós tínhamos falado dessa venda, né? Falamos que estamos de olho ali até uns 140, 138 mil pontos, né? Que é uma correção normal dessa tendência que ele está. E o dólar reagiu um pouquinho para cima, apesar do dólar no Brasil estar para baixo, ele reagiu um pouquinho para cima, porque o DXY também está reagindo um pouquinho para cima. E nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos logo na sequência, tá bom? Então, turma, se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve, já deixa o seu like. Se não for inscrito também lá no Instagram, @mfmoder, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, e no meu x.com, @mderoberto, onde você vê os meus trades, meus swing trades do mercado internacional, tá bom? Se quiser operar com a gente no método DX, ter acesso à sala. Ontem nós fizemos uma análise bem legal aí sobre esse negócio da impressão de moedas, o M2 e tal. Todo dia tem, além de análise gráfica e trade, tem um pouco de aula de economia ali, que a gente sempre dá um pitaco, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui no mapa de calor, ontem, como eu disse, foi um dia meio lento, né? E o nosso EWZ, obviamente, foi para baixo, né?
E eu vou mostrar no gráfico que eu fiz essa venda aqui no EWZ, né? E até a China aqui deu uma corrigida. E os Estados Unidos também é a mesma coisa, né? Dia meio lento, algumas correções, a Tesla corrigiu um pouco mais, está com bastante volatilidade, né? Mas o mercado continua na mesma direção. E indo para os gráficos, o VIX continua aqui no mesmo patamar de 16, nada para se assustar. Os juros americanos, olha, como eu esperava, ele está se segurando aqui, está com toda a cara que vai fazer o pivô de baixa aqui, né? Os juros europeus hoje está tendo um dia de baixa, também interessante, Reino Unido no mesmo lugar, e o Japão, olha, depois desse gap de alta aqui com a eleição da primeira-ministra, agora, ontem ele fez esse gap de baixa aqui, vamos torcer para esse negócio aqui perder o fundo e os juros no Japão diminuírem, né? O SP500, aquela mesma coisa de todo dia a gente tem que fazer aqui um zoom para ver o tamanho dos candles, né? Ontem teve um dia negativo aqui, mas ainda em cima do suporte, nada para se preocupar, tá? Mesma coisa, a Nasdaq na mesma região, Dow Jones na mesma região, Russell 2000 corrigiu um pouquinho mais, mas ainda é um pullback, fechamento de gap aqui, né? Indo para a Europa, nós temos o DAX que ainda não rompeu, mas a qualquer momento isso deve acontecer. O Reino Unido está indo bonito, né? Então hoje fazendo mais um rompimento aqui. A França, olha, isso aqui se caracterizou realmente como um pullback. Lembra que eu falei que não podia passar daqui? Hoje ele está fazendo esse dia de alta. Se confirmar esse dia aqui, amanhã tem compra na França para teste stop histórico. Não é o trade que eu mais gosto, porque esse gráfico da França não está bonito, tá? Mas tem a configuração, tecnicamente está aí. A Espanha também aqui, olha, pronto para fazer mais um rompimento, e a Itália também pronto para fazer esse pivô de alta, né? Indo para a Ásia, nós tivemos a China aqui já no terceiro dia de correção, mas é o seu zigue-zague normal, né? E o Japão continua lá em cima, né? Não está corrigindo muita coisa, não. Mercados emergentes, na mesma aqui, está subindo, não tem erro. E o nosso EWZ é que eu falei que aqui tinha uma venda, né? E eu fiz essa venda e ela está indo bem, né? Meu alvo está aqui, olha, nesta região aqui dos 29, né? Onde se encontra com essa linha de tendência, a retração de Fibonacci e tal. Ele falou, vamos perguntar, né? Pô, mas você não falou que você estava de olho em compra no WZ? Sim, eu estou de olho em compra no WZ se ele conseguir romper essa linha de tendência, né? Agora, neste zigue-zague aqui, nós temos oportunidades de venda que estão claras, né? Querendo ou não, esse WZ no gráfico semanal, mensal, ele ainda está numa tendência de baixa, né? Então, esse zigue-zague aqui, ele tem espaço aqui para descer mais, por isso que eu fiz a venda, tá bom? Indo para as commodities, nós temos o petróleo aqui que resolveu se segurar e não duvide ele voltar aqui para esse patamar dos 70 dólares, tá? Minério de ferro, continua a mesma coisa, a China está em feriado, né? Então não acontece nada no minério de ferro. Aí as outras commodities metálicas aqui estão voando, né? Então o cobre continua subindo, o ouro, não preciso nem falar. Ontem ele já chegou aqui nos 4.000 e hoje ele está trabalhando aqui 4.035 neste momento, né? Espetacular. A prata também, olha, mais um dia de alta, neste momento aqui nos 48,80, né? Cada dia mais próximo dos 50, é só alta, só compra. A platina também, olha só, mais um pivô de alta aqui, andando hoje. O paládio, olha só, pivô de alta foi embora aqui com muita força, né? E o alvo está lá em cima, 1.600, acho. O urânio, ontem ficou aqui meio enroscadinho, mas esse urânio aqui é compra, não tem a menor dúvida, tá? E o DXY é o que eu estava falando do dólar, olha, o dólar contra o real, né? Então ele se segurou aqui nesse fundo e agora, neste momento, ele está fazendo esse pivô de alta, querendo voltar aqui para o patamar de 100 dólares, né? Então, isso daqui pode começar, ao invés de ser aquela bandeira de baixa, vamos ver no gráfico do dólar, né? Ao invés de ser aquela bandeira de baixa, ele pode começar a reagir o nosso dólar contra o real, tá? Vamos ficar de olho aqui nesse DXY. O Bitcoin, como eu disse, fez uma correção aqui forte ontem, né? Engolfou aqui uns 3 dias, mas hoje ele já está reagindo para cima aqui, então, por enquanto, nada para se preocupar. O Ethereum também é a mesma coisa, né? Se segurou aqui, se perdeu o fundo, pode ser que ele venha testar novamente o fundo, mas porque está dentro de uma consolidação ainda, mas eu ainda acredito que é para cima esse negócio aqui.
Das magníficas não tem nada de muito especial para falar, tá? Então vamos para o Brasil. Nós temos aqui os DIs que, olha, continuam aqui aos poucos subindo, né? Então não duvide esse negócio voltar para o patamar dos 14,5, tá? Já o índice, também, como eu disse, olha, ontem teve um dia aqui, um dia de correção, né? Então falamos aqui desde que perdeu esse fundo, que virou venda aqui para, pelo menos para day trade, né? Não swing trade. E aí vamos olhar aqui no gráfico diário, né? No gráfico 60 minutos. Então estava claro aqui esse ombro, cabeça a ombro, né? Então você vê aqui, faz topo, depois faz topo, depois faz topo mais baixo, e aí a hora que perdeu essa região aqui, um abraço, né? E aqui essa venda foi ontem, logo na abertura, né? E foi embora. E hoje tem mais venda aqui, se ele abrir perdendo o fundo, tá bom? O dólar, ele continua aqui nesse zigue-zague de alta, aqui pelo 60, né? Mas é um canalzinho aqui que é uma bandeira de baixa, né? Mas como eu disse, enquanto o DXY estiver subindo, eu acho que esse dólar aqui tem a oportunidade de subir. Então, para day trade, dá até para encarar a compra aqui, tá? Para swing trade, ainda não, porque nós temos aqui essa configuração de bandeira de baixa, né? Então, como eu disse desde o começo, esse negócio aqui ele pode continuar nesse zigue-zague aqui, vir até aqui os 5.450, 5.460, né? As small caps, olha, mesma coisa, falamos que se perdesse aqui era só venda, e tem dado só venda, ontem foi mais uma venda maravilhosa, né? O Itaú deu venda não, ele está corrigindo, mas o Itaú não é o melhor ativo para você operar vendido, né? O Bradesco também está nessa região de suporte aqui, ainda está se segurando, né? Não está muito bonito para venda. Já o Banco do Brasil, ele deveria ter feito uma barra mais forte aqui, acompanhando o Ibov, e não acompanhou, né? Mas acionou essa venda aqui, né? A SAMB é para baixo, então perdeu o fundo aqui, tem um espaço de venda e pode vir até o fundo aqui, então hoje tem mais venda na SAMB também. A Vale, depois do rompimento, fez um pullback, vamos ver o que acontece, não era para estar com essa volatilidade, com a China fechada, né, mas está acontecendo. E a Petrobras continua no mesmo enrosco aqui, nada para fazer, tá bom? Então, turma, isso daí, o mercado continua na mesma direção, né? Todo mundo para cima e o Ibov fazendo uma correção e o nosso dólar ali, sem saber ainda se vai acionar a bandeira de baixa ou se vai continuar subindo acompanhando o DXY, tá? Então é isso aí, segue o gráfico e o seu trade system que as coisas vão dando certo, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã, se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.